Muito boa tarde, meus queridos irmãos que ainda não chegaram. Muito boa tarde a todos os queridos irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas. Boa tarde a todos que agora começam a chegar, aos demais de outras igrejas co-irmãs, igrejas batistas, igrejas de outras denominações, irmãos que costumam frequentar a nossa sala, o nosso ambiente, a nossa casa, a nossa igreja. Damos graças ao Senhor por mais uma oportunidade que temos de louvá-lo, de ouvi-lo, de receber os seus conselhos. Mais uma oportunidade de comunhão entre nós, comunhão no Espírito e comunhão fraterna. Agradecemos a Deus o privilégio da oração, esse instrumento espiritual de relacionamento que Deus estabelece conosco e que nos coloca diante dele mesmo, no seu altar de graça e de misericórdia, quando em fervorosas orações pela mediação de Jesus Cristo e sob a orientação do Espírito Santo do Senhor. Sejam muito bem-vindos nessa tarde, a todos de perto e de longe. Estou vendo pessoas de muito longe participando conosco. Desejamos que tenhamos uma tarde muito boa, tenhamos aqui 45, 50 minutos, alguma coisa assim, quase uma hora às vezes, mas de muita alegria, de instrução, de edificação, que seja este momento para a glória de Deus e para a edificação de todos nós. Bem-vindos, quero convidá-los a orar nesse instante, dedicando o tempo que vamos passar aqui, dedicando também a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, tudo que Deus nos deu e que pode ser colocado agora como instrumento de busca, de entendimento, Vamos dedicar isso ao Senhor em oração. Oremos, portanto. Deus bendito, nosso glorioso Pai celestial, bendito seja o teu santo nome, ó Deus. Nós te adoramos, nós exaltamos o teu santo nome, proclamamos a tua santa palavra, promovendo a expansão do teu reino aqui na terra. E enquanto fazemos isto, visando o alcance do teu reino, também trabalhamos, incentivamos e queremos a nossa edificação individual e coletiva, edificação da igreja, crescimento do teu povo, alegria no coração do teu povo, a alegria que só pode ser produzida pela tua palavra, Senhor. Nós entregamos esse tempo que passaremos juntos, nós entregamos a nossa mente, entregamos o nosso coração, para que tanto a nossa capacidade de entender, como a nossa capacidade de sentir, tudo esteja debaixo da tua direção, debaixo do teu controle. Abençoa cada pessoa, cada irmão, cada família, cada amigo que entra na nossa sala, nesse ambiente. Pedimos que a tua bênção seja sobre todos e dirija-nos, ó Deus, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, em nossa edição pessoal, porque cada pastor passa um tempo aí dando um enfoque especial nas suas edições pessoais do Pão das Três. Nós temos verificado já há várias edições milagres, sinais, maravilhas, obras do poder de Deus, obras e milagres que só podem ser realizados
por Deus. Portanto, Jesus os fez com uma intenção primordial de revelar aos judeus que ele, Jesus, não era apenas o filho de Maria e de José, não era apenas um homem simples de Belém. Ele era, como de fato é, o Filho de Deus, o Messias. Hoje nós nos deparamos com o texto de Mateus, capítulo 17, os versos de 24 a 27, numa história interessante, né? Um momento interessante quando Jesus é questionado, não diretamente, mas através de Pedro. Pedro é questionado, mas na verdade as autoridades se referem a Jesus Cristo, com relação ao tributo. Então nós vamos pensar sobre isso hoje. Eu não encontrei nenhum hino assim muito apropriado, coisa que é difícil, que graças a Deus conheço muitos hinos, mas tive vontade de cantar 2 hinos que falam sobre a história de Jesus. Um é aquele Conta a Minha Velha História, muito conhecido da nossa igreja, e o outro hino que nós vamos cantar agora inicialmente, ele tem apenas o título Conta-me. Eu pessoalmente acho um hino muito bonito. Conta a minha história de Cristo, grava no meu coração. Conta a minha história preciosa, pois ele dá salvação. É o hino 196 do nosso cantor cristão. Então você tem tempo de olhar no seu inário, ou olhar no seu celular. É difícil, não sei se é possível, né, essa mudança de página sem ser desconectado entre o Facebook e procurar um hino do cantor cristão aí no celular. De qualquer forma, eu não sei, mas também o meu domínio é muito pouco sobre isso. Hino 196, Conta-me. Vamos cantar? E aí, olha, meu convite é sempre esse, né? Você está em casa, então fique à vontade. Solte a sua voz e cante. Eu tenho que cantar aqui me segurando, porque vivo em apartamento, mas tomara que você esteja num ambiente em que você possa cantar como eu gostaria de estar e gostaria de cantar. Conta a minha história de Cristo, grava no meu coração. Conta a minha história preciosa, pois ele dá salvação. Conta que os anjos em coro deram louvor a Jeová. Ó, glória a Deus nas alturas, pelo perdão que nos dá. Ó, glória a Deus nas alturas, pelo perdão que nos dá. Cristo sofreu no deserto, dias amargos passou, pelo maligno tentado, mas em poder triunfou. Conta dos seus sofrimentos, que ele por nós padeceu, quando em terrível angústia lá no Calvário morreu. Quando em terrível angústia
Calvário morrer. Conta do cálice amargo, ele sofreu maldição. Conta do triste sepulcro, conta da ressurreição. Ó grande amor indizível, graça e favor divinal, santos louvores cantemos ao Salvador eternal. Santos louvores cantemos ao Salvador eternal. Talvez seja possível que alguém não conhecesse este hino, né? Mas é um hino muito bonito e fica aí para o seu repertório. No final do nosso encontro, nós vamos cantar o de número 50, que é A Velha História. Bem, vamos a Mateus. Mateus, capítulo 17, os versos de 24 a 27. Na versão Almeida Revista e Corrigida, que é a nossa versão oficial, nós lemos assim: E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas, e disseram: O vosso mestre não paga as dracmas ou de dracmas? Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo, estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Você já conhece há muito essa história, né? De muito tempo. E você percebeu, evidentemente, você já sabe, que essa história não mostra o resultado. Em geral, os milagres de Jesus, né, ele manda as pessoas sentarem, manda a pessoa ir se lavar, manda, né, faz isso, faz aquilo, e a gente vê o resultado nessa história. Nós não vemos o resultado, o final. Afinal, Pedro pescou um peixe e abriu a boca do peixe e encontrou uma moeda lá dentro? Isso não nos é dito, né? Então encontramos uma orientação de Jesus e por isso mesmo, né, em função da ausência do resultado, há várias especulações sobre essa passagem. Ela deve ser interpretada literalmente? Ela deve ser interpretada figuradamente? Qualquer que seja a interpretação dada, uma coisa nós não duvidamos, é do poder de Jesus Cristo de fazer o que ele quiser fazer.
Não há barreiras. Não há paradigmas que possam colocar uma espécie de cabresto, né, ou cama de força em Jesus Cristo. Isso não existe. Jesus faz o que ele quiser. Entretanto, certas coisas no próprio Deus e não fora dele, somente em Deus estão as linhas estabelecidas por ele mesmo que determinam o procedimento do próprio Deus. Não há juiz fora dele. Não há um congresso, não há uma Câmara nem de vereadores, nem de deputados, nem de senadores, nem o Congresso, nem o Supremo Tribunal Federal. Pode determinar, ou pode impedir, né, ou pode obrigar, dizer como Deus pode agir, como Deus não pode. Deus é soberano. Entretanto, como dizíamos, tudo que Deus faz é perfeito e tem um propósito. E ensina. Será que Jesus queria nos ensinar alguma coisa? Certamente. Jesus, em suas mensagens, em suas lições, ele nos prepara para o momento em que nós estamos vivendo, que é o que chamamos de contexto histórico, e ele nos prepara para situações similares lá na frente, que nós não sabemos, porque não conhecemos o futuro, mas Jesus Cristo sabe. Então, tudo o que nos é ensinado, tudo que foi feito por Jesus Cristo, quando corporalmente entre nós, para o nosso proveito foi feito. Para quem estava na época e para nós que vivemos hoje e para futuras gerações, se Deus assim permitir. Então, estabelecidas estas coisas, né? E acrescentando apenas que essas linhas estabelecidas pelo próprio Deus determinam a perfeição do próprio Deus, que é perfeito em todas as suas virtudes. Portanto, não há com ele, por exemplo, o que acontece conosco, já que a situação, né, o tema é tributo. No reino humano existem as obrigações legais e existem as obrigações morais. Às vezes, você é desobrigado legalmente, mas por uma série de razões, você é obrigado moralmente. Quer dizer, é dever moral fazer uma determinada coisa, mesmo quando não existe uma obrigação legal. E aqui, por legal, estamos nos referindo à lei, né? à justiça, às normas, à Constituição, enfim, né? Códigos de defesa e de obrigações, uma série de coisas. Então, estabelecido isso, vamos ao texto. A situação é a seguinte, né? Dentro da história dos judeus, eles, desde os tempos de Neemias, né? Em Neemias já houve uma mudança para o templo, mas desde Moisés, desde a tenda, o tabernáculo, desde esse período, os judeus, ou os hebreus ainda, né, de 20 anos para cima, todos eles eram obrigados a pagar imposto, tributo, para a manutenção do templo, ou do tabernáculo, da tenda, da congregação. E quando o templo é construído mais tarde,
e já no período de Neemias, né? O escriba, sacerdote, existe a obrigatoriedade desse tributo para o sustento do templo. Quando Jesus vem a este mundo, né, e nasce no mundo judaico, espera-se que Jesus, como todos os demais judeus, a partir da idade exigida, 20 anos, ele também, como todos os demais judeus, paga tributo. Então ele está em Cafarnaum, né? Depois de uma experiência maravilhosa do capítulo 17, que começa com a transfiguração, né? E o alinhamento perfeito nessa transfiguração entre Jesus e Moisés e Elias. Então, isso deveria afastar de vez essa briga dos judeus, essa preferência por Moisés, né? E rejeitando Jesus Cristo. Na transfiguração aparecem os três, claro que a multidão, os judeus não estão vendo, essa experiência foi vista por Pedro, Tiago e João, e os três estão ali alinhados. E quando Pedro, como sempre, com as suas ideias, quer fazer uma tenda para que permaneçam ali, ouve-se uma voz do céu dizendo: "Este é o meu filho amado, a ele ouvi." Geralmente não se dá muita atenção a essa expressão de Deus. As pessoas prestam muita atenção quando Deus diz assim: "Este é o meu filho amado, mas a ele ouvi." E quando prestam atenção à palavra "a ele ouvi", não faz uma perfeita relação entre "a ele ouvi" e aos dois que estão ali ao lado de Jesus. Moisés era aquele que por séculos, né? Na verdade milênios, os judeus ouviam e veneravam. Agora estão na transfiguração Jesus, Moisés e Elias. O evangelho, a graça, a lei e os profetas. Quando Deus diz assim: "Este é o meu filho amado, a ele ouvi", pelo menos eu imagino que ele está dizendo que Moisés não tem mais nada a dizer. Elias também não tem mais nada a dizer. A lei durou até Jesus Cristo. Os profetas duraram até João. É hora de ouvir o Senhor Jesus Cristo. Portanto, o próprio Deus diz: "A ele ouvi." Experiência maravilhosa, né? Descendo do Monte da Transfiguração, tem a experiência de cura do jovem lunático. Mas então, só para mostrar as coisas que antecedem essa cena, depois desta cura, eles vão para Cafarnaum e aproximam-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram: "O vosso mestre não paga as didracmas?" Eu penso que fazer uma pergunta dessa a Pedro é uma espécie de provocação, né? Porque Pedro não é paciente. Mas Pedro, há uma dedução, não sei se correta ou não, mas no texto não dá a entender que Pedro não sabia. Eu acho que Pedro foi tomado de surpresa. Mas ele diz sim, no verso 25. "O vosso mestre não paga as didracmas?" Disse Pedro: "Sim." E imediatamente ele entra em casa. Ele precisa falar com Jesus a esse respeito, né? Mas é um defensor de Jesus Cristo, e pelo que conhecia o caráter de Jesus Cristo, ele imaginou mesmo, talvez, que Jesus pagasse, né? Enfim. Mas antes de se dirigir a Jesus, Jesus se antecipa, né, aqui no registro de Mateus. Jesus se antecipa dizendo: "O que te parece, Simão?" Será que Jesus ouviu? Ele está sabendo tudo que está acontecendo?
Porque a ideia de um Deus, né, de Deus onisciente, onipresente, em Jesus Cristo, em Jesus, isso ainda não está na mente e no coração de Pedro. Claro que não está. Ainda tem muita coisa que ele vai ouvir e sofrer e apanhar, e somente depois da morte de Cristo é que esses homens passam a entender muitas coisas. Jesus diz: de quem devem os homens cobrar tributo? Os reis da terra cobram dos seus filhos ou cobram dos alheios? Dos alheios, sem dúvida. Como é que o rei vai cobrar tributo da sua família? Dos povos. E quando esse povo é dominado, né, o dominador nem cobra muitas coisas dos seus, cobra dos povos dominados. Há determinado serviço que um reino que conquistou outro pela guerra, ele vai evitar que os seus súditos legítimos não façam trabalhos pesados, trabalhos difíceis. Os vencidos, os derrotados, é que vão ser tributários, serviçais, porque Israel também fazia isso, né? A gente vê na história de Israel que alguns povos que eles venciam, esse povo ficava ali obrigado a cortar lenha, a tirar água, a fazer isso, fazer aquilo. Eles eram tributários e serviçais, né? Então, Pedro responde, dos alheios. E aí, Jesus diz, logo estão livres os filhos. Que metáfora interessante, né? O tributo era cobrado para a manutenção do templo. O templo é a casa de Deus. E quem é Jesus? É o Filho de Deus. Jesus deveria pagar tributo? Legalmente, não. Mas o que é que ele diz? Mas para que os não escandalizemos. Queridos irmãos, há muita sabedoria nisso aqui, né? E há uma orientação extraordinária para todos nós. Então entra essa discussão do que é legal e do que é moral. Algumas vezes nós observamos aí as autoridades nossas, representantes nossos, né? Que em algum momento muitos de nós falamos, esse não nos representa, mas você votou nele ou não votou nele, ele representa você de qualquer jeito, né? Eu sei que você está dizendo isso, ideologicamente ele não representa, mas legalmente ele representa. Tanto que ele faz a lei e você vai, e eu e você vamos obedecer, né? Vamos ver em função dela, concordando ou não. Então vocês já observaram que muitas vezes os jornalistas, alguns deles sérios, dão cada aperto nos políticos e eles provam por A mais B segundo a lei. Então, do ponto de vista legal, eles não cometeram nenhum absurdo, nenhum erro, porque estão ali dentro estritamente da lei. Claro, uma lei formulada por eles mesmos, com tantas brechas que os nossos olhos leigos não veem, mas eles veem e não andam na lei, andam nas brechas da lei. Jesus dá uma lição dizendo que o que deve reger os filhos do reino de Deus é o dever moral. A lei, se a lei não manda você ajudar o seu irmão, né, a lei de Deus manda, a lei moral manda, então você faz. Se você não fizer, você não incorre em nenhuma contravenção da lei humana, mas você peca contra Deus. Então, Jesus diz, para que os não escandalizemos. Não é para que não nos julguem e nos obriguem. Apenas para evitar um escândalo, nós abrimos mão, deixamos para lá uma série de coisas. Né? Então, para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca,
encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Como nós falamos, nós não temos a conclusão dessa história, não sabemos o que aconteceu. Então, os nossos corações se enchem de alegria, né? Quando imaginamos que Pedro realmente foi, pegou o seu anzol. Ele costumava pescar de rede, né? Jesus aqui fala no anzol. Ele costumava pescar com a rede. Era um pescador profissional. Então, os nossos corações se alegram, a nossa mente também. Não há nada que impeça nós acreditarmos nisso, nem com o coração, nem com a nossa mente, com todo o nosso ser, que ele foi ao mar e ele colocou o seu anzol e primeiro peixe que fisgou, ele o puxou, abriu a boca do peixe e tirou a moeda lá. Isso é possível? Isso não se discute. É possível. E nós acreditamos em todos os milagres de Jesus Cristo. Mas eu gostaria de, além dessa interpretação literal, eu gostaria de algo que gosto de pensar sobre essa passagem. Especialmente me permito pensar nisso porque a história não apresenta o final. E aí tem uma série de coisas que nos auxiliam a pensar na possibilidade de uma interpretação figurada. Como disse no começo, no preâmbulo, né, os prolegômenos, nós falamos que Jesus, quando ensina, quando faz, quando opera um milagre, uma maravilha, ele o faz para ensinar os que o ouvem, o veem, o assistem, o acompanham, e ele o faz também para situações futuras. Aquele templo será destruído, né? Que foi no ano 70, que é o ano em que muitos apontam para a data provável do Evangelho de Mateus. Então, o Evangelho de Mateus, nos anos 70, 80, 90, vai ser muito... Essa palavra de Jesus vai ser muito importante para os crentes, né? Dali a alguns anos na frente. Por quê? Porque o templo será destruído, não haverá necessidade, portanto, dessa moeda, desse tributo para o sustento do templo, e o que vai acontecer com o imperador Vespasiano é que ele vai estabelecer um tributo para um templo pagão. E ele o faz não para Roma, mas para os judeus. Como é que esses judeus vão lidar com isso? Porque para eles, né, que eram teístas, pagar um tributo para o sustento do templo, do judaísmo, isso era uma bênção para eles, não havia problema nenhum. Mas, por ocasião de uma exigência tributária para um templo pagão, como é que eles vão lidar com isso? Então, eu acredito que Jesus também está preparando os seus discípulos e está preparando as gerações futuras, como nós, para nos submetermos sem escandalizarmos ninguém e sem brigarmos com o mundo, né? Estabelecer um tributo que nós somos obrigados a pagar como cidadãos. Há determinados tributos que nós não concordamos, né? Nem com o tributo e nem com o valor, com a alíquota. Quantas vezes o nosso dinheiro, crentes em Cristo Jesus, é usado tributariamente para sustentar carnaval, festas profanas? Não acontece?
E o que é que você faz, né? Você é cidadão. Você está debaixo desta lei que o próprio Deus diz que enquanto nós vivemos neste mundo, né, nós devemos seguir e obedecer às autoridades constituídas. E elas, de um modo geral, todo o sistema de lei e de poder está debaixo da mão de Deus. Mas não quer dizer que as autoridades, pelo fato de tudo quanto é expressão de poder estar debaixo do poder de Deus, que eles vão se preocupar em fazer um trabalho de acordo com o pensamento, com a vontade, com a moral do nosso Deus. Não, de forma nenhuma. Muitos deles são influenciados, muitas leis são influenciadas por mentes demoníacas, por demônios, por Satanás. E nós somos do reino de Deus, súditos do reino de Deus, mas cidadãos brasileiros. Quanta coisa do Brasil nós não concordamos, né? E vamos fazer. Então, há algumas razões para considerarmos essa vertente figurada? Sim. Até porque, em algumas literaturas antigas, né, da região, muitas vezes verdades eram ditas, né, dessa forma, e com uma certa expressão de sorriso no rosto por parte de líderes, de mestres, de rabinos da antiguidade. Isso quer dizer o seguinte, né? A gente pode pensar que Jesus está também dizendo que você encontra o dinheiro para pagar os seus compromissos no seu próprio trabalho. Então, quando nós analisamos os milagres de Jesus, e as vezes em que Jesus o fez ou foi levado a fazer alguns milagres, nós observamos algumas coisas. Jesus nunca fez um milagre simplesmente para exibir o seu poder. Ele nunca realizou um milagre para se beneficiar do próprio milagre. Lembram-se da tentação? Ele estava com fome, Satanás o tentou exatamente nessa hora e nessa área, pedindo que ele transformasse em pão. Ele poderia. Será que ele estava esquecido? A fome afetou a mente de Jesus Cristo e ele esqueceu que poderia transformar pedras em pães? Satanás vai e lembra. Acorda, você não sabe que você pode transformar pedras em pães porque está passando fome. Mas um milagre desse seria para proveito próprio, para benefício próprio. Tudo que Jesus Cristo faz é para ensinar para a glória de Deus e para nos dar lições preciosas. Eu creio numa vertente, creio assim, né, na possibilidade de interpretação em termos de lições para a nossa vida. O que Jesus disse a Pedro? Olha, pega o seu anzol, Pedro, vá ao mar, pegue um peixe e abra esse peixe, a boca dele, você vai encontrar. Se ele sorriu, como alguns rabinos costumavam fazer quando orientavam figuradamente e com alegria, instruindo o seu discípulo, Jesus estaria dizendo mais ou menos assim: Pedro, esse tributo é pequeno. Vá e pesque. Primeiro peixe que você pegar, Pedro, dá para pagar esse tributo. Então o dinheiro desse tributo está no próprio trabalho. É uma questão de lembrança. Vá lá e faça. Alguém sugeriu, né, que o mesmo poderia ser dito a um mecânico. Olha, o dinheiro para você pagar isso está lá no cilindro do motor. Volte para sua casa, para sua oficina, vá consertar aquele motor, aquele cilindro, e a moeda está lá no cilindro e você não viu, quer dizer, está no seu trabalho. O mesmo poderia dizer a um cabeleireiro: mas por que você está preocupado com isso? Vá para o salão. O dinheiro para você fazer isso está lá na sua tesoura, na sua máquina. Então, é uma instrução figurada,
proveitosa, a meu ver, que a gente pode extrair desses ensinos de Jesus e desse em especial, que nos auxilia a responsabilidade de pagar o tributo, permanecermos firmes diante de Deus e diante da estrutura de poder humano, governamental. Nós não precisamos, como crentes, buscar oposição, criar situações de atrito. Devemos fazer todo o possível para fugir dessas coisas, e isso está implícito, porque explicitamente está a pesca e a moeda na boca do peixe. E implicitamente, figuradamente, o ensino de Jesus de que é do nosso trabalho que nós extraímos para o nosso sustento e para cumprir com as coisas que nos são exigidas. Bem, meus queridos irmãos, Deus abençoe a nossa vida e nos ensine a compreender a sua palavra de tal maneira que o nosso aprendizado, o nosso entendimento, nos dê condições de vivermos em paz e em sintonia com as exigências do reino de Deus e com as exigências do país, do povo, do estado onde nascemos ou onde vivemos. Amém? Deus abençoe a você e a mim, nos dando mais compreensão e coração inclinado para a obediência. Nós vamos cantar o outro hino. Em seguida, vamos aos pedidos de oração, logo depois do hino, e vamos orar juntos. Agora é o hino 190, agora é o hino 50, né? Hino 50, que tem como título A Velha História. Então nós vamos cantar este hino, A Velha História, neste momento. Contai-me a velha história do grande Salvador, de Cristo e sua glória, de Cristo e seu amor. Com calma e com paciência, pois quero penetrar a altura do mistério que Deus nos pode amar. Contai-me a velha história, contai-me a velha história, contai-me a velha história de Cristo e seu amor. Falai-me com doçura do amante redentor, falai com sentimento, pois sou um pecador. Querendo consolar-me em tempos de aflição, sempre essa velha história dizei do coração. Contai-me a velha história, contai-me a velha história, contai-me a velha história de Cristo e seu amor.
céu a luz, narrai a mesma história da graça de Jesus. E quando enfim a glória do mundo além raiar, contai-me a velha história que veio aqui salvar. Contai-me a velha história, contai-me a velha história, contai-me a velha história de Cristo e seu amor. É verdade, estou vendo algumas pessoas se referindo aí à irmã Zumira, né, como sendo o hino dela. É verdade. E ela continua cantando esse hino, né? Tá bastante velha, bastante idosa, perdeu a consciência de um bocado de coisa, mas não perdeu a consciência de que deve cantar. Ela continua cantando. Ela não está mais em casa, ela está numa casa de repouso, né? Isso é uma coisa bem recente. E lá ela encanta as cuidadoras dela, que ficam admiradas porque ela só vive cantando. Já não pronuncia tão bem as palavras, de modo que nem entendem, mas sabem que é um hino de adoração a Deus. Que bênção, né? Pastor Ranulfo, Deus abençoe, meu amigo, irmão em Cristo Jesus, grande pastor, família queridíssima, abraços ao pastor Alaerte, a irmã Rita, a Abigail, a Dene e a todo mundo, né? Muito bem. Os nossos pedidos. Nossa irmã Madalena agradece e compartilha conosco que a Maria Orlinda Sulino está bem e está em casa, né? Oramos por ela aí com problema de pneumonia. Jaqueline Padilha, dando testemunho de que minha mãe está bem e em casa. Hoje recebemos uma notícia sobre o pai do nosso irmão Wagner Araújo, senhor Vicente. Ele faleceu hoje. Então, a nossa palavra de solidariedade e de condolências à família Araújo, Wagner, Vebinho e todos os demais, né? Esposas que entraram na família e hoje uma grande família, seus filhos, netos, muita gente da nossa igreja, dessa família. Deus traga o consolo à família. Hospitalizados por Covid, nosso irmão Abinomil tem melhorado gradativamente. E olha, ontem recebi a informação só hoje, ontem, porque a irmã Carmelita também está com Covid e a família do irmão Abinomil está com Covid. Então, às vezes a gente recebe a informação um pouco depois. Mas ontem eles iam extubar o nosso irmão Abinomil. Ele foi... Tiraram a sedação dele. Será que é sedação a palavra? Eu acho que sim. Porque estava sedado, né? Será que é sedação? Quem souber, coloque aí a palavra que eu aprendo. Mas ele estava sedado e foram tirando aos poucos, há uns 3 dias atrás, né? Para que na hora da extubação ele estivesse bem. Ontem ele apresentou uma melhora, estava bem consciente, mas tinha um edema e não puderam tirar o tubo, e ele foi submetido a uma sedação de novo para tirar o edema, e provavelmente na noite ou hoje durante o dia a gente está aguardando aí uma notícia muito boa do nosso irmão Abinomil, né? Graças a Deus por sua melhora. É sedação mesmo, né? Tem alguém ensinando aí. Obrigado. Ana Lúcia, Márcia e Rosa
familiares da irmã Ruth. A Ana Lúcia, como já é do conhecimento de todos nós, o estado dela é grave. Mas, olha, Deus está sustentando até aqui a Ana Lúcia. E embora os médicos achem que a situação é muito grave, quem dá a última palavra sobre a vida e sobre a morte é Deus, né? Não é o homem. E nem os médicos estão querendo assumir essa posição. Mas só para lembrar que quem é que determina, que diz, que manda sobre a morte e sobre a vida. Graças a Deus por isso, que é Ele, Deus. Dona Maria Luísa, mãe da Isabelle, também hospitalizada. Zilda e Newton, cunhado e sobrinho da nossa irmã Cida Fraga. E o José Carlos, ontem foi extubado, está em observação por causa da idade, é parente da nossa irmã Cida Santos. E também ainda internada, melhor, graças a Deus, a sogra do pastor Josias, que é mãe da Nelma. É que o pastor Josias talvez seja mais conhecido aqui na igreja do que a Nelma, né? Sem dúvida. Senhor Aldo, conhecido da Hélia, que foi vizinho, né, ali na Rafael de Proença, também internado. De quarentena, temos aí a família do irmão Abinomio, pastor Márcio Sarraf e Simone, que estão se tratando em casa, né, mas estão sentindo os sintomas. Hoje o pastor Márcio disse que a Fernanda fez teste para o Covid e deu negativo. Então, Fernanda, aguenta as pontas aí. Adolfo e Fátima, genro e conhecida da nossa irmã Ruth. Francisco, pai da Isabelle. Eu já li esse. O Francisco, pai da Isabelle, também estamos orando por ele, né? Lucilene, leves sintomas, cunhada do nosso irmão Ivan Fidelis. O Anderson, irmão da Fabiana, melhorando, graças a Deus. A Fernanda, vizinha da Maria do Carmo, melhorando. João e família, irmão da Maria de Lourdes. Dina, esposa do senhor Aldo, conhecidos da Hélia. Todos de quarentena. Esses estão a menos de 14 dias. E além disso, meus queridos irmãos, o nosso irmão José Alves, ele foi internado, ontem o pastor já falou sobre isso, irmã Zuleide que comunicou, e está esperando o resultado dos exames. Jusilene, a filha da irmã Zuleide, aguardando cirurgia. Pastor Adiel, nosso missionário, aguarda cirurgia também. A dele vai demorar porque, nós já falamos aqui, eu acredito, o médico disse que ele tem que fazer um trabalho de pelo menos 1 ano para fortalecimento da perna e do joelho dele. Andréa Volpe, aguardando também cirurgia. Alessandra, prima da Tatiane, também aguardando cirurgia. Abigail Leite, a mesma situação. Luiz Dantas, mesma situação. E a nossa oração pelos irmãos Tata, Wilson, Irailda, Gabriel Santana, Samuel, esses irmãos com problemas muito difíceis. A Vera, filha da irmã Iracema, e está em coma. O João Freitas, pai da Jane, Ete, irmã da Rosa, a Marisa, irmã da Marlene Odete, Severina, irmã do Azanias, fazendo exames. Já há alguns dias que nós não temos notícia dessas pessoas. O Joselito, Arlindo, conhecida Maria do Carmo, que sofreu um AVC, e tratamento de câncer. O Alinécio, irmão da Maria de Lourdes, José, pai da Maria das Neves, Fábio, irmão do Peter, Elsomar, pai da Júlia, Luzenaide,
a esposa do pastor Walter, e Tilson, prima da Kátia Avoleta. Além disso, os irmãos sabem, nós temos orado também pelo problema de saúde que assola o nosso país, né? As vacinas estão aí, há muita política em torno dessa vacina, né? Mas tem crescido recentemente o número de aplicações diárias, né? Então, hoje mesmo recebemos informação aí do nosso irmão Gabriel Santana, ou não, Tiago Santana, dizendo que a vacina para quem tem 79 anos daí para cima, 69 anos, está começando. Então, estamos aí na expectativa de que as coisas vão andar mais rápidas com algumas medidas que estão tomando, e compra de insumos e de mais vacinas, com promessa de chegar volumes maiores, mais vultosos. Vamos confiando em Deus, né, que nos segura, que nos sustenta, porque na verdade é Ele que nos sustenta, que nos protege, né? Então, profissionais da saúde, os idosos, orar por nossas igrejas, por muitos pastores já morreram de Covid, ou esposas, e muitos sofrendo, né? Pastor Márcio, nosso pastor aqui, está com Covid. E olha que nós temos todas as precauções, não estamos indo à igreja recentemente, estamos fazendo culto de casa, vamos fazendo a nossa parte. Deus abençoe os queridos irmãos, vamos orar, entregando essas vidas nas mãos do nosso Deus. Vamos orar juntos? Ó Deus bendito, como é bom saber, Senhor, que, ainda que nos faltem os recursos humanos, tanto recursos materiais como recursos humanos, se o número de doses de vacina tem sido tão insuficiente, e se o poder dela também apresenta insuficiência, né? Se nos faltam médicos, se faltam leitos para internação, se faltam vagas nas UTIs, se faltam enfermeiros, cuidadores, nós sabemos e descansamos sabendo que há um poder maior acima de todas essas coisas e que cuida de nós, cujo cuidado independe de ficarmos doentes ou não, porque há doenças para a glória de Deus, há doenças para que o poder de Deus se manifeste, e há doenças para que o homem morra. Nós sabemos isso pela Tua palavra, Senhor. Dá-nos tanto esse entendimento racional, como também um coração que aceite, que confie e que louve ao Senhor pelo modo como o Senhor conduz as coisas. Pai, queremos Te louvar por cada pessoa que está hospitalizada, mas está viva ainda. E está viva porque o Senhor sustenta. Não importa a gravidade em que se encontram, ninguém toca enquanto o Senhor não permitir. A morte não leva ninguém enquanto o Senhor não der autorização. Que bênção, que alegria é ter o Senhor dirigindo a nossa vida, Pai. E ainda, quando nós choramos, quando nós sentimos a perda por entes queridos, nós sabemos que o Senhor entende que essa dor, esse sofrimento é humano, mas que não interfere, não diminui a nossa gratidão e a confiança que temos na Tua direção, Senhor. Choramos e sofremos porque somos humanos e pecadores e sujeitos a todos os males causados pela própria desobediência humana. Bendito seja o Teu nome, Senhor, na vida de todos os irmãos que estão hospitalizados, também na vida daqueles que estão se tratando em casa, e também na vida de muitos de nós, que ainda vamos também ter esse problema.
Muitos de nós aqui seremos contagiados. Só o Senhor sabe. Mas te louvamos agora pela saúde, ou pela doença mais tarde, pelo livramento, pela cura. E te louvamos também quando levas os teus filhos para perto de ti, Senhor. Na vida ou na morte, bendito seja o teu santo nome. Dá-nos alegria no coração, alegria em Cristo. Dá-nos uma fé cada vez mais robusta, firmada na tua santa, inerrante palavra. É a oração que fazemos, Pai, pedindo a tua misericórdia sobre o nosso país, o sistema de saúde tão precário em nosso país, mas também, como todos os demais segmentos da nossa sociedade nesse país tão mal administrado politicamente. Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guarde e mantenha a paz em nossos lares, a despeito das doenças presentes. Oramos agradecidos pelo teu consolo, pela paz que excede todo entendimento. No nome santo de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Queridos irmãos, estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso Pão das Três. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Deus abençoe a nossa vida. Tenham todos um bom final de tarde. Até amanhã, sexta-feira, estaremos aqui em mais uma edição do Pão das Três com o pastor Júlio Martins. Deus abençoe a você, um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser.